Bom dia a todos. Vejo que o Sr. Bennett está depois de mim no 908. Não posso me comprometer com isso. Eu sou o porta-voz. Eu gosto de falar. Então, vou tentar respeitar o tempo. Então, bom dia. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui, dividindo o palco com tantas vozes influentes, todos que contribuem para discussões importantes sobre o futuro da nossa região no país. No último ano, muitas pessoas passaram a me conhecer como o porta-voz das FDI, geralmente com o fundo azul e não com o fundo vermelho. Estou me acostumando com isso. Normalmente eu estou lá para compartilhar os últimos acontecimentos. Mas hoje eu gostaria de compartilhar algo mais pessoal, minha perspectiva sobre onde estamos hoje e por que, depois de tudo o que vimos, estou muito otimista. Antes desse cargo, passei 4 anos como chefe da Divisão de Cooperação Internacional nas Forças de Defesa de Israel. Literalmente, eu era o ministro das Relações Exteriores do Exército. Então foi um período dramático e decisivo no Oriente Médio. Tive o privilégio de vivenciar isso como representante das Forças de Defesa de Israel em países que nunca imaginei conversar ou visitar. Israel sempre foi visto como um país pequeno cercado por inimigos. Quase como a expressão moderna da frase bíblica, um povo que habita sozinho. Amlevadadishkon. Israel é um país pequeno numa região muito difícil, vocês todos sabem disso. Vocês sabem como israelenses fomos criados com uma ideia simples. Nós vamos nos defender por nós mesmos. Isso estava em nosso DNA e ainda está. Isso estava profundamente enraizado no ethos israelense. Mas durante a era dos Acordos de Abraão, quando começou, tornou possível, através da liderança do presidente Trump, algo notável aconteceu. Onde quer que eu viajasse pelo Oriente Médio para países que eu nunca pensei que iria visitar, vi algo que me surpreendeu. Eu vi um respeito genuíno por Israel. Conheci líderes militares nesta região que queriam trabalhar juntos. E juntos começamos a construir uma nova arquitetura regional, baseada não apenas em ameaças compartilhadas, mas também em interesses e oportunidades comuns. Em maio de 2023, parecia que estávamos mais próximos do que nunca, de estender a mão à Arábia Saudita. Eles até declararam isso. E então veio o 7 de outubro. O que começou como um ataque do Hamas contra Israel rapidamente se expandiu para uma guerra regional envolvendo o Hezbollah, os Houthis e o próprio Irã. Desde então, as forças de defesa de Israel lutam em 7 frentes. Uma nação inteira atendeu ao chamado para servir. Esta guerra revelou ao mundo algo significativo. As ambições do Irã não param nas fronteiras de Israel. Seus mísseis, drones e forças por procuração ameaçam a estabilidade de toda a região e cada vez mais, muito além dela. Muitos questionam se 7 de outubro marcaria o fim dos Acordos de Abraão. Mas o verdadeiro teste dos Acordos de Abraão nunca foi como eles sobreviveriam em tempos de guerra. Era se eles sobreviveriam ou resistiriam em tempos de paz, e eles resistiram. Ao mesmo tempo, esta guerra nos lembrou do tipo de inimigo que estamos enfrentando. Nossos soldados, enquanto falamos agora, estão lutando contra um inimigo que se esconde atrás de civis, constrói túneis sob casas e incorpora sua infraestrutura militar dentro de comunidades civis. Este é o campo de batalha que enfrentamos. E apesar de tudo, eles continuam comprometidos em agir com precisão e com os valores que definem as forças de defesa de Israel. Nossos inimigos consideram nossos valores uma fraqueza. Nós os vemos como força. Nestes últimos 2 anos e meio, como porta-voz das FDI, testemunhei algo notável. Durante esta campanha sem precedentes, vi nossa nação se adaptar mais rápido do que qualquer um esperava. Vi inovação no campo de batalha, resiliência em casa e jovens soldados encontrando soluções para desafios que pareciam impossíveis. Por quase 3 anos, as FDI defenderam Israel em 7 frentes: em terra, no mar, no ar e na frente interna.
Os últimos 3 anos nos lembraram que nosso tamanho nunca definiu nossa força. Nosso povo, sim. No último ano, estive constantemente me deslocando entre visitar nossos soldados na linha de frente, encontrar civis na retaguarda e falar com a mídia. Recentemente, uma jovem fotógrafa de combate da minha unidade, de 19 anos, estava cumprindo sua missão no sul do Líbano, acompanhando nossas forças e documentando operações históricas das FDI. Ela carregava talvez dois dos instrumentos mais importantes dos dias de hoje: uma arma e uma câmera. Durante o combate na linha de frente, ela foi ferida por um drone explosivo lançado por terroristas do Hezbollah. Fui ao hospital visitá-la e conheci sua família. Ela tem a mesma idade da minha filha, que também é soldado. Queria dar algumas palavras de incentivo para ela. Em vez disso, foi ela quem me encorajou. Ela não focava na lesão. Ela estava focada na missão dela, em quando estaria de volta com os amigos. Saí daquele quarto no hospital, pensando em como a realidade dessa guerra é diferente de como ela costuma ser discutida. A maioria das pessoas só vê as manchetes. Eu tenho o privilégio de ver as pessoas por trás delas. Esse papel me permitiu conhecer todas as partes das FDI, desde reservistas e soldados de combate até os homens e mulheres que trabalham discretamente nos bastidores. Por trás de cada operação, milhares de pessoas carregam grande responsabilidade. Quando conheci esses jovens soldados, muitas vezes me lembrei do início da minha própria jornada militar. Entrei para o exército há mais de 30 anos no corpo de blindados. Por 33 anos, os tanques de guerra foram minha casa. Liderei soldados no campo de batalha durante grande parte da minha carreira. Em 2006, durante a Segunda Guerra do Líbano, comandei tropas na Batalha de Wadi Saluki, a mesma área onde soldados das FDI estão operando agora. Durante essa batalha, fui gravemente ferido. Meu corpo estava quebrado e os médicos não tinham certeza de como seria meu futuro. Mas algumas semanas depois, voltei para meus soldados. As forças de defesa de Israel mudaram muito desde então. As ameaças e a tecnologia são diferentes. O campo de batalha, de certa forma, é diferente. Mas algumas coisas nunca mudaram. O senso de responsabilidade, a disposição de se apresentar quando seu país chama. Esse mesmo espírito existe nesta geração. Eles são incríveis. Isso pode ser visto. Obrigado. Isso pode ser visto pelos reservistas que, vez após vez, repetidamente, se apresentam para o serviço. Muitas vezes me perguntam qual é a estratégia das forças de defesa de Israel. O que eu tenho a dizer é que aprendemos, por meio de experiências dolorosas, que proteger nosso povo não pode significar esperar pelo próximo ataque. Um cessar-fogo não pode significar voltar à realidade de 6 de outubro. Hoje, as forças de defesa de Israel agem de forma proativa, tomam a iniciativa. Eliminamos ameaças antes que se tornem ataques e negamos aos nossos inimigos a capacidade de se reconstruírem. Em cada frente, uma lição nos guiou durante toda esta guerra. Soldados das FDI ficam na linha de frente como uma barreira entre o inimigo e o povo de Israel. E continuaremos lá até que essa ameaça seja eliminada. Uma coisa que eu não compreendi totalmente quando aceitei o cargo de porta-voz das FDI foi o quanto eu presenciaria diferentes aspectos desta guerra. Muitas vezes tenho o privilégio de compartilhar boas notícias, o retorno de reféns às suas famílias, o sucesso de uma operação ou a conclusão de uma operação. E, às vezes, a responsabilidade é muito mais pesada. Ficar diante das câmeras depois que perdemos soldados, informar as famílias e o público sobre eventos dolorosos que lembraremos para sempre. Esta semana, estive no Shivá do tenente-coronel Dor Ben Shimon, que foi morto apenas na última sexta-feira enquanto liderava seus soldados no sul do Líbano. Conversei com a esposa dele, que também é oficial das FDI,
Apenas um ano antes, Dor deu o nome de Gaia à sua filha bebê, em memória de seu grande amigo, o Major Guy Nisley, que também foi morto após ser ferido em batalha em Gaza. Para mim, Guy e Dor contam a história de Israel. Entre Guy e Dor, você pode ver algo que é profundamente israelense. Fraternidade, responsabilidade e memória que se transforma em vida. Ao olhar para trás, nesses últimos 3 anos, eu sei que essa guerra teria sido muito diferente sem o apoio dos nossos amigos e aliados. Aos nossos parceiros americanos, aos militares, homens e mulheres que estiveram lado a lado conosco, em todas as frentes, o tempo todo, isso é muito mais do que uma parceria. O apoio de vocês nos salvou vidas em toda a região, e por isso seremos sempre gratos. E obrigado a todos vocês nesta sala por se manifestarem, por apoiarem Israel, mesmo quando não era e ainda não é sempre fácil. Depois de mais de 30 anos de serviço, posso dizer com total confiança que a maior força de Israel não são seus tanques, aeronaves, inteligência ou tecnologia. Sua maior força é seu povo. Quando olho para os jovens homens e mulheres que servem hoje, vejo rostos, vejo dor, vejo Guy, vejo Chachal, o jovem fotógrafo de combate, e fico cheio de confiança. Não apenas no futuro das forças de defesa de Israel, mas no futuro de Israel. Muito obrigado.